a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Não se esqueça que Jesus, Ele se faz presente nesta noite. A palavra do Senhor diz: aonde estiver 2 ou 3 pessoas no nome do Senhor, ali Ele estaria. Eu quero desde já agradecer a oportunidade que Deus nos concedeu de mais uma vez estarmos na casa do Senhor, para bendizer o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade, pastor Moisés, pastor Cassiano, pela confiança. Por favor, você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz que este é o dia que Ele fez para que nós pudéssemos regozijar-se na presença do Senhor. E você tem esta oportunidade. Eu quero falar nesta noite a respeito das características de uma igreja que abalou o mundo. É a preocupação nossa nesses últimos dias. Nós temos ouvido falar muito a respeito da volta de Jesus. E as pessoas, elas estão preocupadas, mas por que estão preocupadas? Se elas estão preparadas ou se elas não estão preparadas? Queremos falar um pouco desta igreja, as características de uma igreja que abalou o mundo. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Se você puder deixar, por favor, a sua Bíblia aberta, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Todos acharam? Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe aqueles que se levantaram. Meus irmãos, eu quero falar um pouco a respeito desta igreja. A característica desta igreja que nos traz um pouco de saudade em ver tamanha unidade que esta igreja, a palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos que esta igreja, ela abalou o mundo nos seus dias. Eu quero dizer a respeito de um homem que fizeram a ele uma pergunta: qual é a igreja mais importante do mundo? Eu já presenciei pessoas que elas são fanáticas por uma igreja e elas não vê uma igreja que não seja melhor do que a dela. Evidentemente que a sua igreja, ela deve ser a melhor. Mas o que eu quero dizer nesta noite que a pergunta importante não é essa, mas a resposta é a igreja que Deus está edificando dentro de você. Então qual é a igreja importante? É a sua igreja, é você. A palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito. Nós não somos só um corpo vagueando neste mundo, mas nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o tabernáculo de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele habita em nós. Então qual é essa igreja importante? É você. Se você puder virar para o seu vizinho e diga: olha, a igreja que é importante, Deus está edificando em você. Diga para ele ou para ela, por favor. Então você é importante porque esta igreja é você. Algumas pessoas podem dizer: você não tem valor,
você é uma pessoa que não tem valor, mas eu quero dizer que você tem valor. Por quê? Porque Deus, Ele veio através do Espírito Santo e Ele quer fazer morada na sua vida. Então você é importante para Deus. Então esta igreja importante não é 4 paredes, mas sim você, mulher e homem de Deus. Você é importante para Deus. E Deus, Ele se alegra quando você está preparado para receber Ele como habitante, não esporadicamente, mas eternamente. Tem pessoas que Deus, Ele vem de vez em quando. Deus vem visitar. Deus, Ele não quer visitar. Deus, Ele quer morar. E a palavra do Senhor diz que Ele vem e faz nele morada. E não é uma morada por um tempo, é constante, é eterna. Então eu quero meditar nesta noite, juntamente com a igreja. Qual é esta igreja importante? Louvado seja o nome do Senhor. Para isso devemos olhar para a igreja. Muitas pessoas dizem, não, mas você é um saudosista, você gosta de olhar para o passado. A palavra do Senhor diz que nós devemos pensar naquilo que nos dá esperança. Nós estamos vivendo dias difíceis. E lá no CPA nós sempre falamos e ouvimos o pastor Cassiano dizer a respeito da palavra do Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, mas a palavra do Senhor diz que esses dias são buscados através do seu esforço. Você poderia estar na sua casa, compartilhando com a sua família do restante deste dia, nesta noite, mas você teve um esforço de estar na casa de Deus, se apresentando para Deus, porque você é a casa de Deus, você está onde a presença de Deus está, e eu tenho certeza que Deus está aqui nesta noite para manifestar a glória dEle sobre a sua vida. Então esta igreja possui algumas marcas. E quais são estas marcas? Ela se reúne no templo e de casa em casa. Ela tinha profundo compromisso com a doutrina. Ela era profundamente engajada em uma ação social, tanto horizontal e também na oração, na vertical. Eu bem me lembro que o primeiro chamamento de uma vida, de uma pessoa que ela se rende aos pés do Senhor, o pastor diz, olha, agora você tem que ter uma vida de aprendizado da palavra do Senhor, e você tem que ter uma vida de oração. Tem pessoas que dizem, eu bem começo a orar e já não tenho mais nenhuma conversa para falar com Deus, eu não tenho palavra. Eu quero dizer que falta para você, que sente desta forma, relacionamento com Deus. Porque o que faz você falar com Deus é relacionamento. E quando você gosta de uma pessoa, de um ser humano, e você tem um relacionamento com ele, você não termina as palavras, os assuntos não somem, porque você tem um relacionamento com aquela pessoa. Por isso nós não podemos deixar de falar com o Senhor. Esta igreja, ela evangelizava e também fazia discípulos. É bem verdade que Jesus, Ele disse, olha, ide, fazei discípulo. Nós somos a igreja dos Atos dos Apóstolos nos nossos dias atuais. Mas o que eu tenho dito é que nós temos feito culto para nós mesmos, crentes, para nós congregarmos. Antigamente nós ouvimos pessoas apresentar outros visitantes, disse, olha, nós trouxemos aqui 5 famílias, nós trouxemos 2 famílias, nós trouxemos algumas pessoas aqui para apresentar até a igreja, mas esse tempo parece que ficou remoto lá no passado. A igreja de Atos dos Apóstolos tinha uma característica importante, irmãos, que era anunciar o evangelho do Senhor. E eu oro, digo, Senhor, se eu não tiver esta característica, eu não posso viver. Eu não posso ser chamado de cristão, porque o cristão é aquele que leva as marcas de Cristo, não do chicote que ele apanhou, mas da palavra do Senhor, quando ele disse, olha, ide, fazei discípulo, anunciai o reino do Senhor. E o reino do Senhor é chegado, meus irmãos, nesta noite. O reino do Senhor não é bebida, o reino do Senhor não é comida, mas é demonstração de poder.
Esta igreja de Atos dos Apóstolos vivia esta vida intensamente. Era uma vida perseguida, mas a presença de Deus fazia diferença. Se a presença de Deus não fizer a diferença na sua vida, eu não sei qual é a situação que fará a diferença na sua vida. Então a igreja do Senhor tinha esta característica. Muitas pessoas acham que esta característica deveria e teria que ficar na igreja lá de Atos dos Apóstolos e não nos nossos dias aqui atuais. É tão fácil anunciar a palavra do Senhor. Deus nos proporciona todos os dias uma pessoa para nós testemunharmos para ela. Esta igreja evangelizava, esta igreja também fazia discípulos. Quem são os nossos discípulos? Os nossos filhos. Tem filhos que os pais não querem imitar os passos de seus pais. Por quê? Porque nos falta o quê? Testemunho. Viver a característica desta igreja que vivia tão somente a palavra do Senhor. Ela tinha comunhão dentro dos muros e também a simpatia dos vizinhos. Às vezes nós não conseguimos ter a comunhão entre os irmãos. E a palavra do Senhor diz, quando o salmista Davi, ele diz bem assim que, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. O que nós temos identificado nesses últimos dias é que o diabo não tem feito outra situação senão desmantelar a união da igreja. Porque se a igreja ela se manter unida na comunhão, em ouvir a palavra do Senhor e ensinar a palavra do Senhor, as portas do inferno não prevalecerá contra esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha comunhão dentro dos muros e também a simpatia dos vizinhos. Eu já ouvi pessoas dizer bem assim, o meu sangue não se dá com o sangue do pastor Moisés, só simbolizando. Então você precisa de um sangue que possa combater essa situação, que é o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Esse é o sangue que ele vem sobre a nossa vida. E por mais que talvez você não se sinta bem, esse sangue, ele é poderoso para te purificar. A palavra do Senhor diz, bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras, aonde? Todos os dias no sangue do Cordeiro. Todos os dias nós temos que negar a nós mesmos, todos os dias nós temos que nos esforçar, porque como eu já disse, o reino de Deus ele é tomado por esforço. De repente o Espírito Santo diz, olha, leia a minha palavra, compreenda a minha palavra, acorda de manhã para falar comigo, e se você não se esforçar, o tempo passa e passou e você não cresceu. Por quê? Porque você não soube ouvir a voz do Espírito Santo. E eu tenho comentado com o nosso pastor Cassiano, a preocupação nesses últimos dias é que parece que involuntariamente o Espírito Santo tem sido banido do meio do povo do Senhor. Enquanto na verdade nós deveríamos acolher Ele e dizer, Espírito Santo, eu não posso viver sem a Tua companhia. Jesus, quando ele olha para os discípulos, ele vê a tristeza no coração e no semblante dos discípulos, mas ele diz assim, não vos entristeceis não, porque eu subirei ao Pai e eu rogarei ao Pai que Ele vos mande o outro Consolador. Às vezes nós queremos ser consolados as mulheres, pelos nossos cabeleireiros. Às vezes o homem quer ser consolado pelo seu amigo, pelo seu vizinho de trabalho, mas se esquece que essa função é do Espírito Santo de consolar você, de fortalecer você, que é a igreja do Senhor. Nós queremos ser consolados por todos, menos pela presença do Espírito Santo. É bem verdade que os anjos colhem a nossa oração e levam até Deus, mas há momento nas nossas vidas, nós como igreja do Senhor, que nos falta a palavra, e de repente nos sobra o que? Somente as lágrimas que caem dos nossos olhos, não temos palavras.
não pela falta de intimidade com o Senhor, não é isso, é porque as dificuldades são muito grandes, e aí o Espírito vem, e a Bíblia diz que ele chega até o Pai com gemidos inexprimíveis. Mas se a igreja não orar, o que faz esse Espírito Santo com essa postura de interceder por você com gemidos inexprimíveis? Então, meus irmãos, eu quero falar nesta noite, será que nós estamos vivendo nesses últimos dias somente uma vida particular? Não deve ser assim. Nós devemos, como diz a palavra do Senhor, aquele que guardar a sua vida, ou seja, preservar a sua vida, manter a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que gastar a sua vida, aquele que perder a sua vida por amor ao Evangelho do Senhor, achá-la-á. Esse é um mandamento do Senhor. Nós devemos perder a nossa vida, não em prol dos nossos próprios sonhos, não. Porque o servo não tem sonho próprio, o servo não tem vontade própria, mas ele diz que ele não vos chama mais de servo, mas de amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja que tem zelo pela teologia, a igreja começa com o derramamento do Espírito Santo. Nós não estamos mais vendo o derramamento do Espírito Santo. Antigamente nós vimos as crianças ser batizadas com o Espírito Santo. Hoje nós não vemos mais isso, porque a igreja, de uma forma talvez involuntária, tem desprezado a presença do Espírito Santo. Mas como eu disse lá no CPA, é o Espírito Santo que vai arrancar a igreja da terra para levar ao encontro do noivo que é Jesus. E se você desprezar a presença desse Espírito Santo, eu quero dizer que vai ser difícil você subir ao encontro do Senhor. Porque é função do Espírito Santo preparar a sua igreja, e nós estamos vivendo esses últimos dias de preparação da igreja do Senhor. A palavra do Senhor diz: por multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer? O amor de muito vai se esfriar. Então, se eu logo estou visualizando isso, eu tenho que correr para os braços do Senhor e dizer: Deus, não permita. Por quê? Porque a salvação é individual. E esta igreja que eu estou falando, a igreja que nasceu lá em Jerusalém, ela tinha uma característica diferente, porque todos os dias ela dizia: Maranata, vem Jesus, nós queremos que o Senhor volte. Mas a igreja parece que nesses últimos dias não acredita, tem como um sonho que não vai acontecer. Eu até me preocupo se esta frase que nós dizemos no final do nosso culto não está sendo somente uma frase de forma dita e não de forma tão esperada. Oxalá que Jesus pudesse voltar nesta noite e levar a sua igreja. Talvez você possa até menear a sua cabeça e dizer: não volte ainda não, porque ainda não terminei o meu curso de faculdade. Não volta ainda não, porque eu ainda não terminei a minha casa de construir. Mas eu quero dizer que o céu é bem melhor para ti e para mim. O céu é um lugar de delícia, mas se você quiser ir para lá, se esta igreja com característica lá de Jerusalém, que quando ela aprendeu, Jesus disse: olha, anunciai o meu reino, não só aqui, mas em todos os lugares aonde você passar. Nós estamos perdendo as nossas dracmas, não é fora, é dentro de casa. O meu cunhado, ele participa de uma seita, movimento gnóstico, e eu falo com tristeza. Minha sogra, ela é cristã, e tem alguns aqui que a conhecem, e ele disse: olha, Jairo, para eu estar na igreja, aceitar Jesus baseado no testemunho de minha mãe, eu não vou. Eu quero dizer, irmãos, igreja que está aqui nesta noite, você é a mensagem que as pessoas gostariam de ver e ouvir e ser transformada por ela. E onde está as dracmas? Estão dentro da nossa casa. O que os nossos filhos olham para nós e o que eles dizem para outros aí fora. Ser cristão como meu pai eu não quero ser.
Ser cristão como a minha avó eu não quero ser. Então há uma preocupação nesses últimos dias, como o Espírito Santo quer mudar a sua vida e mudar a minha vida, mudar o seu caráter, mudar e transformar radicalmente. Não para você ser um radical, não, mas para que as pessoas vejam que foi e está acontecendo uma mudança significante na sua vida. Nós estamos vivendo nos últimos dias onde o testemunho está valendo muito mais do que uma palavra falada. As pessoas olham para você e para mim e dizem: será que ele compra e paga? Não, ele compra e paga. Será que ele fala mentira? Não, ele fala a verdade. Eu bem me lembro daquela senhora já, e ela disse: olha, nisto eu vejo que, ó profeta Elias, que na sua boca a palavra do Senhor é verdade. Tem muitas pessoas que a palavra de Deus, ela é uma verdade, mas na boca dele não é uma verdade. E esta pessoa é uma igreja, é denominada uma igreja. A igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia da oração, mas efetivamente orava. Eles dependiam mais de Deus do que dos seus próprios recursos. O pastor Edivaldo falou em nossa reunião, Salmos 46 tem sido muito propagado, mas pouco vivido. Nós estamos colhendo o fruto de nossa nação, porque a igreja não fez o papel que deveria fazer. Se a palavra de Deus diz para você e para mim que a oração de um justo muito vale em seus efeitos, a nação que nós vivemos deveria ser diferente. Ah, mas eu não estou nem um pouco preocupado, porque a minha nação é ali. Mas enquanto não chega ali, nós devemos orar por isso aqui sim. Porque por enquanto nós estamos vivendo aqui, por um pouco de tempo nós estamos vivendo aqui, e nós fazemos não parte do mundo, mas nós estamos vivendo aqui. Então esta igreja vivia esta teologia, este estudo da oração. Se você observar aqui em Atos capítulo 1, versículo 14, Atos 3, 1, Atos 4 e 31, Atos 6 e 4, eram momentos que a igreja tinha em oração. Se você observar aí, abrir a sua Bíblia, por favor, Atos 1, 14, o que está escrito ali: todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Se você não tiver uma vida de oração, eu gostaria de dizer para você: você é uma vida seca, você é uma terra seca que precisa ser abastecida, ou seja, inundada pela presença do Espírito Santo. Mas aonde está o Espírito Santo? Ele está aí perto de você. Se você abrir a sua boca e convidar Ele, Ele pode fazer morada permanente na sua vida. Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. Momentos de oração. Queremos resolver a situação do nosso próprio jeito. Esta igreja aqui em Jerusalém, ela não dependia das finanças, mas ela dependia do Senhor. Quando a situação estava caótica, o que eles faziam? Quando Pedro foi preso, o que a igreja fez? A igreja orava, a igreja clamava: Senhor, solta Pedro, nós precisamos dele, nós necessitamos da companhia dele. A igreja vivia em oração porque dependia e sabia que a oração da igreja fazia-se a diferença. O sinal que se vê no homem e na mulher é ter uma vida de oração. Quando você vê Atos capítulo 9, versículo 11, Deus fala para Ananias: vai lá, e tem um homem ali, que ele vai ser um vaso muito precioso nas minhas mãos. E quando Ananias chega lá, o que vê Paulo fazendo? Ele estava orando. A oração, meus irmãos, é a chave de um grande avivamento que nós estamos precisando para esses últimos dias. A oração é a chave para a libertação da sua família.
A oração é a chave desta porta que você está pleiteando. Talvez você pode dizer, eu tenho uma vida abastada, mas a vida abastada não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é a presença de Deus através do Espírito Santo para te guiar nesses últimos dias. Então, o sinal de uma mudança, de uma característica, de uma vida cheia da presença do Espírito Santo é de um homem, de uma mulher que ore ao Senhor, que busque ao Senhor. Havia temor de Deus na igreja. Eu gostaria de parar um pouquinho aqui. Quando você vê a oração de Abacuque, ele diz, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Temor é uma palavra que parece estar em desuso, não se usa mais. As pessoas, os cristãos, tinham temor, e esse temor fazia ele banhar os seus olhos. Por quê? Porque ele pensava que não poderia ferir e não queria ferir o coração de Deus. Se logo transgredia, logo clamava ao Senhor por misericórdia e perdão pelos pecados praticados. Parece que nesses últimos dias nós juntamos o pecado em um saco e esperamos lá no dia da Santa Ceia para pedir perdão. Mas se o dia da Santa Ceia não chegar, o que você fará? Então o profeta diz, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Nós estamos vivendo esses últimos dias agora, da obra do Senhor ser noticiada, ser notificada. A palavra do Senhor diz através dos profetas, dos pregadores, que assim eu estou dizendo, que Jesus está voltando. Aviva a igreja, tem uma vida fervorosa na presença de Deus, não uma vida aparente. Eu ouvi um termo interessante, onde o pastor missionário disse, você pega uma nota de 100, mas essa nota é falsa, e você até pode guardar ela no meio das outras. Mas no decorrer dos dias, sabe o que vai acontecer? Essa nota vai desbotar. Não adianta a aparência, porque tudo aquilo que é, se revela, se mostra. Então nós devemos ser sinceros com o Senhor. Você já olhou para o seu vizinho, para o seu irmão e disse, está tudo bem com você? Às vezes não está bem com ele, com ela. Às vezes ele precisa da sua oração, da sua ajuda. Nós nos preocupamos com ninguém não, irmão, já viu? Nós vivemos a nossa vida particular. Você tem perguntado para os seus parentes, para a sua mãe, dizendo, mãe, está bem contigo? Mulher, está bem contigo? O esposo perguntando. Às vezes não está bem com a mulher, e a mulher não quer se abrir com o marido. Mas é necessário nós nos preocuparmos, porque esta é a preocupação. A palavra do Senhor diz que nós devemos crescer, cresçamos em tudo, naquele que é perfeito. Quem é perfeito? Cristo Jesus. É um mandamento do Senhor à igreja. Cresçamos na unidade, que é o vínculo perfeito da paz. Então, se cresçamos, não adianta um crescer mais do que o outro. A igreja do Senhor tinha essa preocupação de ter temor. Quem conhece a santidade de Deus não brinca com as coisas de Deus. Daniel capítulo 5 narra, depois você vai ler, a situação de um rei, que ele brincou com as coisas de Deus. Mas você pode dizer, mas isso foi lá no Velho Testamento. Teve alguém que brincou com a presença de Deus quando chega diante de Pedro, e Pedro disse, olha, você vendeu a fazenda por quanto? Vendi por isso. E a palavra do Senhor diz que ele morreu imediatamente. Mentira. Quantas pessoas estão mortas pelo poder da mentira? Então quem conhece a santidade de Deus não brinca com as coisas de Deus. Eu gosto de uma frase de um pastor que disse, pastor Valdeci, ele disse, tem pessoas que contam piadas que têm graças, porém depois é uma desgraça, porque elas perderam a presença do Espírito Santo. O salmista Davi, ele diz no Salmo 51, me parece que no versículo 10,
Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna-me dar alegria da salvação. Muitas pessoas já perderam nesses últimos dias a presença do Espírito Santo, estão vivendo por viver, é como uma terra, como um deserto, mas Deus quer mudar a situação nesses últimos dias, quando Ele diz que Ele não se alegra com a morte do ímpio, mas que ele se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. Como tem sido os nossos WhatsApp? Eu digo ao pastor Cassiano, tem momento que eu quero sair de alguns grupos, e não é grupo de pessoas do mundo não, é de pessoas de dentro da igreja, são de obreiros que mandam coisas que não tem nada a ver. Há uma historinha como essa, a pessoa chega e fala, vamos até a igreja, e a pessoa diz, olha, eu não posso sair daqui porque eu tenho bens aqui na minha casa, e se eu sair alguém vai roubar, e a pessoa diz, não, mas Jesus vai cuidar. E quando ela chega no culto, olha só as ideias, os contos que as pessoas dizem, a pessoa diz, Jesus está aqui, e a pessoa fala, poxa, então Jesus não está na minha casa. As pessoas perdem tempo para colocar nos seus WhatsApp, nos seus Facebook, uma história como essa. Perdemos a oportunidade de evangelizar, de falar para as pessoas que Jesus está voltando. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas eu quero dizer que o tempo está próximo, e a palavra do Senhor diz que Ele já está à porta. Esses dias lá na empresa aparece um senhor de idade, e ele disse, olha, você não me pleiteia este terreno para eu limpar? Eu disse, pensando comigo, eu tenho alguns funcionários para fazer isso, mas eu comecei a dar conversa para aquele senhor, e logo vi um patuá no pescoço dele, e me agradou aquela conversa, e contratei ele para fazer a limpeza, e ele foi e voltou, e logo Deus promoveu a oportunidade de falar de Jesus para ele, e eu disse, olha, o senhor está sofrendo, sabe por quê? Porque lhe falta Jesus. E ele disse, é verdade, eu sou desviado de uma igreja tal. E eu disse, olha, isso aqui está amarrando a sua vida, que são esses patuás no seu pescoço, são oferendas que fizeram para amarrar a sua vida. E naquele momento eu fiz a ele um pedido, você quer aceitar Jesus novamente como seu Salvador? Você quer voltar para a casa do Pai? Ele te chama, e Ele te ama, e Ele te aceita novamente. Aquele senhor de uma idade avançada, ele ajoelha na minha frente chorando, e diz, olha, eu quero voltar para a casa do Pai. Parece que isso não tem mais alegrado a igreja do Senhor, uma alma. E eu disse para ele, olha, João Batista, Jesus te ama. As pessoas não querem ouvir outra frase senão Jesus te ama. Jesus te ama é uma frase impactante na vida de um ser humano, porque nós estamos sendo cada dia mais bombardeados, enquanto a igreja para, não a igreja que parou lá em Atos dos Apóstolos não, mas eu digo a igreja desses últimos dias, enquanto ela está parada, o que está acontecendo? O diabo está trabalhando. E Deus tem promovido pessoas para você anunciar o evangelho do Senhor, e o que você está fazendo? Meus irmãos, havia presença extraordinária de Deus. Eu sou filho de cristão desde pequeno, e eu lembro dos missionários que quando orava, muitas pessoas eram lançadas por terra, endemoniada. O missionário orava e de repente aquelas pessoas eram libertas, pessoas paralíticas eram levantadas. Mas quando isso parece que vem à igreja nos nossos dias atuais, alguém do banco, se não dizer uma quantidade grande, diz, eu vou ver se aquele baixinho tem poder. Eu quero dizer que eu não tenho poder, mas Jesus tem poder, e Ele diz, no meu nome nós faríamos prodígio. Mas o inimigo, ele quer que você não saiba disso. Ele quer que você entenda que você é um coitadinho, que chame o outro para fazer a obra que você deveria fazer, que a igreja desses nossos últimos dias deveria fazer. Mas a igreja, havia presença extraordinária de Deus. Quando em Atos dos Apóstolos capítulo 3, Pedro e João passando, eu acho interessante essa parte. Eles já estavam passando ali por alguns dias, mas a palavra do Senhor diz que ele olhando para eles, mirou os olhos
e olhando que aquele homem tinha fé, foi lá e só fez uma coisa simples, irmãos, pediu para que o homem levantasse no nome de Jesus. Quantas mulheres os seus maridos estão sofrendo e você não tem autoridade para dizer para o demônio que está dominando aquela vida, deixa essa vida agora em nome de Jesus? Então você vai ficar sofrendo. Quantos maridos estão na igreja sozinhos, mas não tem autoridade de chegar na sua casa e dizer: Satanás, até hoje você teve o seu momento de prazer, mas a partir de hoje você vai sair da minha casa. A igreja do Senhor, em Atos dos Apóstolos, tinha este poder, e a igreja dos nossos dias deveria e tem que ter este poder. Mas se você acreditar, em meu nome farão prodígios e maravilhas, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que eles eram curados, o paralítico era curado. Muitos sinais e prodígios havia entre os povos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagre, e pelas minhas mãos, o que está acontecendo? Queridos irmãos, nesta noite, eu trago uma palavra de que nós possamos nos refletir nesta noite e pensar: que igreja sou eu? Que tabernáculo sou eu? O que tem vindo sobre a minha vida? Pois eu sempre digo que casa desabitada, se não tiver a presença do Espírito Santo, tem a presença de outra coisa. Tem a presença de confusão, tem a presença de intriga, de briga, de contenda. Mas quando a presença do Espírito Santo vem sobre esta igreja, sobre a igreja que eu digo sou eu, não há espaço para isso. A minha vida é diferente, em tudo aquilo que eu toco, abençoado será. As minhas palavras são palavras de bênção. Eu não tenho tempo para se levantar contra o meu pastor, contra a minha liderança. Eu não tenho tempo para achar que a minha visão é melhor do que a minha liderança, porque o Espírito Santo não nos inspira isso. O Espírito Santo nos inspira para que nós vivamos uma vida de lealdade e de uma vida de fidelidade ao Senhor. Palavra que parece que nós não conhecemos: fidelidade e lealdade. O pastor que pregou domingo lá na nossa igreja, ele falou a respeito do que nós estamos lançando sobre o altar do Senhor. O culto começa às 19h30. Às vezes nós chegamos às 20 horas, às vezes nós chegamos quase na bênção apostólica. Não é por aquele irmão que teve um probleminha com o horário, é porque às vezes é uma coisa corriqueiramente. É como aquela palavra diz que Deus, Ele atua no meio dos louvores, e a pessoa chega no meio do louvor. Mas o nosso culto começa às 19h30. Eu não estou repreendendo os irmãos de forma alguma. Eu quero dizer, irmãos, que a palavra do Senhor diz: o que você tem ofertado sobre o altar, o que você coloca sobre o altar, é aquilo que Deus recebe. E oxalá nesta noite que Deus possa estar nos entendendo nesta noite, que nós queremos prestar uma adoração conforme Ele quer. Esses dias minha esposa conversando comigo e eu com ela, ela falou: Jairo, Deus sabe onde está as jazidas de diamante, Deus sabe onde está os minerais, as minas de ouro, mas Deus procura adoradores. Já pensou, irmãos, Deus procurar? Será que eu achei aqui? Será que eu achei ali? Deus está procurando, ou seja, Deus está caçando. Deus, Ele procura adoradores. Mas o que é adorar? É você não se limitar ao espaço, ao tempo, mas que você possa viver para Ele intensamente dentro da igreja. Não só dentro da igreja, mas é lá fora que nós mostramos a característica desta igreja. Eu quero ser como Ele. Eu não quero ser como ele, eu não quero ser como ela. Maridos que diz para a mulher: ora, ser crente como você eu não quero ser. Meu cunhado está morando lá em casa por uns dias, e ele está ficando um pouco sem controle, vamos dizer assim. Ele já perguntou: onde você congrega? Eu falei: ali no CPA. Qual o horário do culto? Eu não estou chamando ele. Ele vai chegar em mim e falar: Benção, olha, eu vou na igreja. Porque muitas pessoas já chamaram ele.
e ele quer ser chamado, ele quer ser adulado, mas eu tenho orado e dizendo: Senhor, salva ele. Não sou eu que vou salvar ele, mas é o Senhor. A palavra do Senhor diz que ele vai lá com as suas mãos e tira das trevas aquele que está em trevas e vem e transporta para o reino da sua luz. Mas é através da oração, para que ninguém se glorie. Eu ganhei fulano, você não ganhou nada. Se você orou, simplesmente orou, e o Espírito Santo fez a obra que deveria ser feito. Que nós sejamos um instrumento nas mãos do Senhor, uma igreja que valoriza a comunhão, como eu disse, Salmo 133. Que bom, irmãos, que você veio aqui nesta noite. Que bom, mulher de Deus, que você veio aqui servir ao Senhor. Você teve muitas oportunidades de ficar na sua casa, mas eu quero dizer, abra aí para mim, por favor, Salmos capítulo 27. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu já estou concluindo esta minha palavra nesta noite. Salmos 27. Glória a Jesus. Versículo 4. Que você possa, capítulo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Não é lá no salão da cabeleireira que você aprende. Não que você não deva ir, irmãos, no salão do cabeleireiro ou da cabeleireira, mas eu quero dizer que é na casa de Deus que você aprende. No Salmos também 84, por favor. Aonde você aprende a palavra do Senhor. 84, 1, 2, 5 e o 10. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelada e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Versículo 10, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000, preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Então eu quero dizer que este é o melhor lugar que você escolheu para servir ao Senhor, para estar na presença do Senhor. Então eu quero dizer nesta noite, valorize a comunhão que você tem entre os irmãos. Que isso seja notável e notório a todos, que você é uma pessoa amada e você ama aquelas pessoas. Tem pessoas que querem ser amado, porém não ama ninguém. Como é que você vai ser amado? Nós só temos e obtemos aquilo que nós podemos dar. Se nós não damos amor, nós nunca colheremos amor. Se nós não pregarmos o Evangelho do Senhor, um dia o Senhor irá cobrar de nós. E eu quero dizer, por gentileza, se coloque de pé, com a permissão do pastor, fazer uma oração por nós nesta noite. Feche os teus olhos, por favor, e que você possa meditar nesta noite. Deus, eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. Se porventura Ele não tem vivido em mim, não tem morado permanente, eu peço perdão, mas eu quero a presença do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença. A Tua palavra diz, meu Deus, diante da Tua presença, Senhor, a abundância de alegria. Eu quero orar aqui por corações que estão entristecidos, são pessoas que não têm se valorizado, mas eu quero dizer nesta noite, você é importante para o Senhor te salvou, o Senhor te lavou, te remiu, para que você pudesse ir e der fruto, e os vossos frutos permaneçam para todo sempre. Eu oro aqui, meu Deus, por casais que
estão vivendo uma vida em dificuldade conjugal. Meu Deus, vai tocando em nome de Jesus através do teu Espírito Santo e traga vida e vida com abundância. É bem verdade que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E como igreja do Senhor neste lugar, nós oramos e pedimos: Senhor, escreva uma nova história na vida deste homem, na vida desta mulher. Enche ele por completo, Senhor, com a presença do teu Espírito Santo, e que nós possamos ter uma vida transformada, uma vida modificada pelo poder da tua palavra e pela unção do teu Espírito Santo. Espírito Santo, nos perdoa por ter desprezado a tua presença. Nós precisamos de ti. Tu és o nosso amigo conselheiro, tu és o nosso amigo ajudador, e que nós nesses últimos dias possamos entender que sem a tua presença, Espírito Santo, estamos fadados ao fracasso. É o que nós te pedimos nesta noite, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço.